Hoje tem mais uma live do Corpo em Criação e eu vou receber a Soraya Jorge. A Soraya que trouxe o movimento autêntico para o Brasil. É uma super pesquisadora do mover. Ah, entrou. Eu vou te convidar aqui, Sol. Desconecta. Hum, não sei se eu consegui. Convidei. Você recebeu aí, Sol, o convite? Acho que eu mandei, também não sou muito boa nisso. Tem um, se eu te convidei, apareceu um negocinho assim pra te chamar. Não? Ai, meu Deus. Não, eu acho que eu cliquei na câmera, tá escrito convidado. Vê se apareceu alguma coisa pra você aí na sua tela, Sol. Mexe aí no. Apareceu alguma coisa na sua tela aí? Ah, meu Deus. Tô tentando conectar aqui com a Sol, com a Soraya Jorge. Eu enviei. Será que eu entro e saio pra tentar de novo? Tentando conectar aqui. Ah, vamos ver. Pessoal, tá dizendo aqui pra mim que eu já te mandei o convite. Convidar de novo. Vê se você recebe aí. Ah, Vou arrumar minha câmera aqui. também, nossa, eu sou um pouco lenta com as coisas aqui, mas vamos lá, tá bom, conseguimos. Conseguimos. Deixa eu só arrumar aqui um jeitinho. Tava vendo uma altura da câmera. Tá me ouvindo Sim. direito? Eu te escuto, mas eu só te vejo daqui, um pouquinho daqui. Pois Agora é, pois melhorou. é. É aqui, né? Eu queria Bom, passar por cá. sim, Aí eu tô agora foi. tentando botar o negócio atrás da câmera. Deixa eu ver aqui. Você organiza aí. É, tô tentando botar um negocinho aqui atrás. Acho que assim dá, né? Dá pra te ver super. Tá linda. Me Ai, que arrumei. bom. Pois é, me arrumei para tirar a cara de lua minguante. Tá linda. Você tava com lenço de pular, não tava? E o óculos também tem bolinhas, não tem? É isso, ó. Ó, combinando. Muito Tô toda lindo. combinando. Ó. Ó, já tem aqui alguém dizendo que te ama. Ah, Sim. nesse momento, só o amor salva. Salva, meu salva. Ai, muito obrigada. Só queria te dizer já no início que você é uma inspiração muito grande. É uma honra imensa te ter aqui Ah, conversando junto comigo. eu estou muito Super feliz que a honra. gente tem se reaproximado por outros caminhos, dando mais Sim, tempo para nossa troca, né? Eu acho que a gente sim. merece mais tempo. E estou sabendo que os caminhos estão ficando abertos, né? Total. Então, super. Então, aí, ó, se aproximando. Estão Que se delícia. aproximando. Então, Sim. você agradece, né? E eu vou também aproveitar para te agradecer o convite, é uma honra. Eu também te considero muito. Você tem uma estrada mais curta que a minha, mas isso não significa nada da grandeza da tua potência também, né?
Então, Ah, entendo. é só histórias, tempos mais curtos, se a gente pensar em linearidade, né? Mas não é bem o nosso percurso aqui. Então, te agradeço muito e agradeço todo mundo que estiver aqui entrando para mandar um axé para nós aqui para essa conversa, né? Um achazão. Tem uma galera entrando aí e é muito bom mesmo estar em companhia, principalmente agora, né? Só trocar teu calorzinho, né? Mesmo virtual, a É, presença de pessoas. Muito bom. a gente vai Mas aí, aprender a ser telepático, né? é, Estamos abri aí, aprendendo a ser telepáticos nesse momento, Zoom, online, né? Então, abri a escuta pro sutil, né? Pro campo do invisível. exatamente, exatamente. E aí, Sol, eu queria começar te perguntando, e aí você vê se você quer contar mais sobre isso, sobre a sua trajetória até você encontrar o movimento autêntico. Porque qual foi o seu caminho que te levou até o movimento autêntico? O que te moveu até ele? Bom, eu com 17, 18 anos, eu entro para a escola da Angel, né? E através do Rainer Viana. Então, a minha história é muito com o Rainer. Depois, claro, se torna também com toda a família Viana, né? Mas começa aí. E, na verdade, eu era jornalista e fui fazer uma entrevista com o Rainer. E eu estava fazendo entrevistas com as pessoas que estavam trabalhando com corpo na época, de um jeito mais libertário, e também fazendo entrevistas com os exilados políticos. Então, eu fiz entrevista com vários, Mink, Gabeira, Sirkis, uma galera importante para o Rio de Janeiro, e fiz esse contato com o Rainer, com o Gerry Maretsky também, que do Corpo Análise, e eu trabalhava num jornal alternativo chamado Luta e Prazer. Foi uma época muito maravilhosa no Rio de Janeiro, onde a gente estava cheio de esperança. Havia um movimento grande de, de ecologia, de retomada ao ambiente. A gente abraçava a lagoa, estava no momento das comidas integrais, naturais. Então, um movimento muito lindo. E nesse movimento eu conheço o Rainer. Logo começo a fazer aula com ele, e ele colocava a gente também para dançar nas praças, dançar no usina nuclear, contra as usinas em Angra dos Reis. Então, a gente estava na rua dançando também, né? Então, foi um movimento muito político, muito, muito forte. E eu começo a ser professora por causa do Rainer. E ele um dia me convida para substituir as aulas dele e depois dar aula para iniciante. Então, eu sempre conto essa história que teve um momento ali no Espaço Novo, né, que era o antigo nome da escola, era Espaço Novo. A gente tinha Rainer dando aula na sala B, eu dando aula na sala A e a Angel dando aula na sala D. E, na época, as salas eram lotadas de alunos, porque não existiam muitas opções de corpo na época, né? Sim. Então, eram poucas companhias, né? Tinha o espaço da Graciela Figueroa, tinha o espaço da Regina Miranda, tinha o espaço da Angel, eram os grandes focos de uma dança mais contemporânea, né? Um trabalho mais contemporâneo. Então, a gente tinha 30 alunos em cada sala. Então, era um momento muito rico, e homens e mulheres, e uma quantidade enorme de homens também. Então, eu, Uhum. nesse trânsito, vou saindo do jornalismo, quando já o Rainer me convida para ser
professora da técnica dele, que na época chamava dança livre, e eu passo então a ver que aquele era o meu caminho. E eu decido embarcar nessa aventura. Logo eu começo a dar aula também no curso técnico de bailarino contemporâneo da técnica da Angel, que se chamava na época da abordagem dela, né, da metodologia dela, que não era ainda chamada assim, mas expressão corporal, a famosa expressão corporal, né? E, e nesse meio tempo eu estou começando a pensar em morar fora do Brasil, e eu recebia sempre na minha casa muitas pessoas da Europa e dos Estados Unidos. As pessoas me conheciam, me indicavam, então eu sempre recebia, mas eu nunca viajava, mas eu era aquela que recebia. Na minha casa sempre tinha estrangeiros. E uma colega, a Karen Seidman, chegou para mim um dia e falou que você tem que ir para a Califórnia, você é a cara da Califórnia. E no Brasil, naquela época, Estados Unidos não eram, né, o sonho do brasileiro era ir para a Europa, não para os Estados Unidos. E eu achei que era dos Estados Unidos mesmo. E aí, para encurtar a história, eu fui para os Estados Unidos, fui com um marido, a gente se casou e foi, o Sidney Paciornik, que é uma pessoa que me ajudou muito nessa trajetória, uma pessoa maravilhosa, que sempre me apoiou muito. E realmente, quando eu chego na Califórnia, eu percebo que é um campo muito rico de abordagens. Descubro que, ainda mais que eu estava ali em São Francisco, né? Em São Francisco e perto de Big Sur, onde as práticas somáticas se desenvolveram muito. O Big Sur era um lugar onde os europeus, os americanos, indianos, as pessoas das várias partes do mundo se encontravam para pesquisar, para trocar, né, de cientistas a neurocientistas, a artistas, pedagogos e antropólogos. Ou seja, as pessoas se encontravam ali para dar um passo da segunda geração das somáticas, se a gente puder pensar assim. Se a gente pensar que a primeira geração é uma geração um pouco mais antiga, como Gerda Alexander, o da técnica Alexander, né, que agora é o Feldenkrais, ou seja, essas figuras eram talvez as primeiras das técnicas somáticas, né? E também é lá nos Estados Unidos que eu descubro que o que a gente fazia na escola da Angel era somática, né? Então isso também Ainda não era nomeado, né? Não era nomeado ainda. não era expressão corporal, consciência do movimento. A gente sabia que era um trabalho totalmente de vanguarda, né? Que Muito vem vanguardista. construir muita coisa, que vem trazer o sentir para o movimento, né? Essa possibilidade de deixar decantar a experiência, né? Que a experiência que eu tenho, seja ela mais interna ou menos, ou mais externa, nessa modulação, ela tem um tempo de decantação no corpo, no soma, né, para que aquilo se torne uma experiência absorvida. Eu falo que a experiência absorvida é que vai sim se tornar uma experiência corporificada, né? Porque não adianta só eu ter experiências, né? E aí eu chego nos Estados Unidos e eu vivo assim, uma quantidade de práticas Deve ter somáticas. sido um sonho isso, hein, Sol? Imagina, artista com pesquisador, com... Ah, meu Deus, que sonho. Não, sonho total. Mas essa coisa assim de farejamento, né? Eu logo vou para vou assistir uma palestra
em um grande pesquisador que já faleceu, que é o Stanley Kellerman, Hum. da psicologia emocional, né? Da anatomia emocional, da psicologia do processo formativo também, que é o trabalho dele é introduzido no Brasil pela Leila Cohen e outras pessoas que estão continuando esse trabalho. E eu chego numa palestra dele, depois ia ter uma vivência com uma dança terapeuta, porque eu também vou à procura da dança. Eu falei, bom, eu vou procurar a dança terapia, né? E aí eu logo faço contato também com a dança terapia e conheço uma das minhas grandes professoras de movimento autêntico, que também já faleceu, que é a Nila Reis, onde ela foi criadora do primeiro Instituto de Movimento Autêntico, Authentic Movement Institute, em Berkeley. E não foi um instituto que durou muitos anos. E ela foi muito generosa comigo, porque além de eu fazer os 3 anos de prática com ela, que era a formação, ela me convidou para ser assistente dela. Porque como ela sabia que eu ia voltar para o Brasil e ela já tinha percebido que eu já era uma facilitadora, né? Porque eu já vinha da escola da Angel como professora. Então já estava no meu corpo esse Facilitar, estado, né? Esse estado de ser professora, esse estado que hoje chamo de facilitadora de encontros. E ela foi muito generosa. Aí eu conheci as grandes mulheres, que aí eu conheço a Janet Adler, né? Conheço a Joan Chodorow, conheço Tina Stromstead, conheço Nila Reis, que são as grandes mulheres do movimento autêntico. Só não conhecia a Mary Whitehouse porque ela já tinha falecido, porque o movimento autêntico vem dessa história com a Mary. Uhum. Eu chego no movimento autêntico e logo, eu chego logo e, eu faço várias coisas, mas no primeiro instante eu percebo que é o movimento autêntico. Eu sou escolhida, né? Eu sou escolhida por esse trabalho e me encanta, me encanta, me encanta pela entrada, pelas proposições de trabalhar aquele que move, que pode ser o dançarino, aquele que fala, não importa, a abertura do movedor como um espaço enorme para se pesquisar, o artista, o pedagogo, o terapeuta, né? A pessoa na vida. A A vida abertura inteira, para né? trabalhar, a abertura para trabalhar a testemunha, né? E a abertura para trabalhar a palavra, né? Então, assim, Eu ia falar isso agora, Sol. Eu ia falar isso agora. Sabendo que você era jornalista, faz um sentido maior ainda, porque essa integração da comunicação através da palavra que tem um diferencial muito grande no movimento autêntico, né? Claro, além de já ser, para mim, um mar profundo, né? Isso de você fechar os olhos e mover o inconsciente já é uma coisa absurda de linda e profunda, mas a introdução da palavra. E é um diferencial muito grande também dessa somática, né? é, eu acho que a diferencial da somática, não só na estrutura, que é a estrutura do movimento autêntico se baseia no que a Janet Adler, que é a que nomeia movimento autêntico, né? Porque se chamava a Mary Whitehouse, criadora do trabalho, ela desenvolve mais a movedora. Ela era bailarina e ela conhece Jung e faz terapias, faz relações com o inconsciente coletivo, o arquétipo, imaginação ativa, o ato de mover como um espaço da imaginação ativa. E a Janet Adler, quando conhece a Mary Whitehouse, absorve um tanto disso, claro. A Mary chamou de movimento em profundidade, movement in depth, né, que era o nome que ela deu para a prática, e a Janet Adler
inclui o desenvolvimento não só do movedor, ela desenvolve mais ainda o movedor, ou a movedora, né? E inclui aquele que observa o movimento, mas com uma qualidade diferente da observação, que é uma observação implicada, afetuosa, acolhedora, então ela vai nomear como testemunha, né? Só sabe daquilo que se passa aquele que consegue viver em si aquilo que vê, Isso é né? muito lindo. Isso é muito, muito lindo. E É, sai do lugar analítico, né, assim, da também. interpretação. E aí abre uma janela para o não saber, né, para a curiosidade, que para mim é uma escolha pela não violência, né, de estar em relação de uma forma não violenta, assim, É, eu acho que de uma além delicadeza. além de uma relação não violenta, eu diria que ele te dá, ele é não violento, claro, pela estrutura, mas ele convida ao sentir no corpo e à corporificação desse sentir, né? Então, a gente estava falando de relação, né? É uma somática relacional, porque na estrutura da prática, quando a Janet traz a testemunha, ela diz que a prática se estrutura no ground form, na base, nessa pedra, né? Nessa pedra estruturante, que é a Uhum. relação. E depois ela vai abrir, né? E esse é um jeito de eu falar, porque ela vai falar que o trabalho é sobre relação, né? Relationship é um trabalho sobre relação. E depois a gente vai vendo que a estruturação da linguagem perceptiva, que é a linguagem da testemunha, não é apenas a linguagem verbal. A linguagem verbal é consequência, é um caminho de um trabalho minucioso que o movedor, na presença da testemunha, faz sobre os próprios julgamentos, sobre as próprias narrativas, sobre as próprias histórias. E aí sim, ela oferece uma linguagem que seja próxima, possível, para dar contorno a uma linguagem menos projetiva, né? E isso faz com que mude o processo de criação em todos os lugares, em todos os campos, né? Porque isso é um campo, esse é um campo contornado pela relação e por uma relação que não é assim, seja empático. Não, o movimento autêntico oferece instrumentos para que eu trabalhe o campo de uma possível empatia, né? De uma possível possibilidade de eu ver o outro com menos projeção. Porque muitas vezes é lindo me organizar, né? Como também a somática, né? Você não vai dizer assim, encontre um alinhamento dos seus ossos. Não, eu vou te dar né? Eu vou te dar caminhos possíveis, Sim. né? E aí o movimento autêntico me dá, além disso, dessa possibilidade de ninguém me dizer o que eu vou fazer, né? Eu poder encontrar a minha própria sabedoria, e aí você fala desse mistério, que é esse poder fechar os olhos e entrar com aquilo que eu entrar no meu corpo a partir do que sei, numa plena relação com o que eu não sei. Ai, que lindo isso. Fala de novo, Sol. Eu acho que dá para repetir, porque eu acho que isso eu repito tanto que eu acho que isso já é assim, meio a minha baba, né? Eu falo Eu achei muito lindo. entrar para mover, fechar os meus olhos, para entrar em contato com a relação de tudo que sei sobre mim, em plena relação com o que não sei. Porque também é muito importante legitimar o que se sabe. Bem Então, forte.
eu acho que é muito importante poder afirmar um corpo que sabe, num tanto que não sabe, né? Tanto em mim quanto no campo, né? Até trazendo lá para o SE, agora uma escapadinha, saber o que sei me dá segurança para eu mergulhar no que eu não sei também, né? Com certeza, exatamente. Tenho pés, tenho pernas, conheço minhas emoções, conheço emoções que, algumas emoções, conheço padrões que me sustentam, mas que também me aprisionam em alguns momentos, alguns que já não me servem mais, mas que me dão chão para que eu abra espaço, ultrapasse fronteiras, né? Abra, alcance outros novos espaços. Então, enfim, é melhor você perguntar, porque senão eu vou. Não, eu tô achando muito incrível. Eu fico só me deleitando com as palavras, assim, que você vai lançando as palavras, aí eu tô só me deleitando aqui, muito gostoso. Porque eu fico pensando, né? Você falou isso do sei e do não sei. Na minha experiência, a experiência que eu tive contigo foi muito sobre deságue, assim, sabe? Um desaguar na experiência do fechar os olhos e mover mover na sua guiança lá, né? E eu acho que quando você falou de projeção, você falou das projeções, tem um trabalho de limpeza muito grande de projeção e julgamento com o movimento autêntico, Tem, né? tem. Numa transformação da forma de olhar para si e da linguagem como eu me comunico, que é muito grande, assim. Que a gente não aprende isso, né? Pelo menos eu não aprendi, vou dizer agora na primeira pessoa, como eu aprendi no movimento autêntico, eu vou trazer para o eu. Eu não aprendi isso na escola, assim, eu não aprendi isso, não aprendi como me comunicar desse jeito. E essa implicação traz muita potência, porque aí eu tô me responsabilizando pelas coisas, né? Que eu sinto e que eu vejo, que eu. É, gosto de dizer que ao longo dos si, que é o de si, ao longo dos sis aos ecos, né, pensando na ecologia, ao longo nesse processo dos sis aos ecos, de mim, mundo, né, mim, natureza, existe um processo enorme, uma linguagem muito dicotômica, né? Então, eu sei que muitas vezes trazer para a construção do eu vai de encontro a algumas filosofias, né? De que a gente é múltiplo, né? Mas aí eu fico Sim. pensando mesmo nos heterônimos de Fernando Pessoa, né? Como é que eu posso hoje falar desse eu, dessa experiência, e daqui a pouco falar de outra experiência, né? Não pensar num eu identitário, mas em muitos eus múltiplos, para que eu também não me aprisione, né? Mas que eu também possa reconhecer territórios habitados. Aqui eu reconheço um tanto de mim, né? Esse território que habito, eu reconheço um tanto de mim para entrar em contato com territórios que desconheço, né? Então, isso dá um contorno somático importante para nós, para viver nesse planeta, né? Mas como eu construo isso de forma a eu não me apegar a isso, né? E, Uhum. e observar, às vezes testemunhar que eu me apego, né? Observar, olha eu aqui apegada a alguma coisa e poder acolher isso, né? Porque essa linguagem que acolhe, né? E que dá conta de olhar para as projeções é para as minhas, né? Às vezes eu faço um gesto com o braço e já dou um nome, uma história para esse gesto, né? Tudo bem, Sim. mas, mas se separa levemente e fala, observe a fisicalidade desse gesto, observe a sensação que ele traz, né? O que você vive enquanto faz esse gesto, que história você cria sobre esse gesto, de você mesmo, porque quando eu faço um gesto, eu já sou um outro, né? Sim. A expressão é um outro de mim, né? Ela não é colada em mim.
né? Eu não tenho um negócio que é colado, eu tenho um percurso, né? Tem um espaço entre aquilo que sinto e aquilo que dou forma, né? Aquilo Sim. que me São percurso, camadas, né? são muitas camadas. E ter noção dessa quantidade de historinhas que crio de mim e historinhas que crio daquilo que vejo é fundamental para a gente, inclusive, lamber um pouco as feridas que a gente tem Sim, dessa relação separada de mente, corpo e espírito, né? É muita sim. ferida isso. E a linguagem é ela. Então, assim, a gente tem que babar a linguagem no sentido de saborear para que ela se torne mais próxima da experiência e menos divisória, menos apartada daquilo que falo, né? Para que ela possa se tornar uma linguagem viva mesmo, né? Então, A eu acho que palavra corpo, né? exatamente, eu acho que o movimento autêntico me deu um instrumento. é, a linguagem é a linguagem perceptiva que vem de um terapeuta que a Janet Adler trabalhou e ela teve trouxe para o movimento autêntico, que chama John Weird. Ela já era um velhinho na época, mas você encontra ele na internet. E ela absorve isso para o trabalho, para que o jeito de falar, na verdade, é consequência de um jeito de perceber o próprio movimento, né? Então, a fala não é a fala, não. A fala é continuidade de um processo de manejo com as próprias histórias, narrativas, sentimentos, sensações e tudo mais. E como é que eu construo uma linguagem, uma gramática, que dê possibilidade de me dar um contorno para isso, né? É, Então, limpa um tanto de fantasia, né? Tipo, escutando você, acho que limpa um tanto de fantasia, isso que você falou de lamber a ferida também, né? Acho que abre um espaço mesmo para olhar para a ferida, né? Porque acho que quando olha para a projeção, olha para a ferida. E eu isso. acho que tem uma outra coisa assim que me chama a atenção, que tem a ver com ferida também, pelo menos assim, pode ser ferida ou não, esse exercício de ser visto, né? De estar sendo testemunhado, e aí eu lembro muito, assim, na sua aula, você trazendo papel higiênico, tipo, de deixar as suas merdas serem vistas, sabe? Eu acho isso um exercício, assim, muito incrível, incrível, assim, muito maravilhoso, que também quebra com muitas feridas e com muitas fantasias mesmo, né? Porque o ideal tem que se acabar nesse momento, né? E aí a presença surge, né? Você tá lá de olho fechado e as suas merdas vão transbordar também. É lindo esse percurso que você fez, porque quando você estava falando de ir limpando, eu remeti direto na relação do mover e ser movido. E essa relação de sair da vontade do mover, abrir para a entrega, para ser movido, e mais ainda, ao me deixar ser movido, entrar numa experiência direta com o movimento, ser o movimento, né? Esse é um processo maravilhoso de limpeza e é verdade. Isso não significa que é um processo hierárquico, que eu preciso passar por tudo isso para conseguir ter uma experiência direta no movimento, de ser pedra, de ser nuvem, de ser árvore, de ser natureza, de ser outro, de ser uma bruxa, né? Ou seja, não uma representação, mas num espaço de devir outro, né? Mas isso se constrói também numa relação intrínseca, vincular, íntima, íntima. Quando eu estava pensando entre dentro e fora, eu falo, acho que eu vou tirar o dentro e fora e vou pensar em íntimo e vou criar uma palavra para fora, que é o istmo, né? Quem sabe Íntimo. istmo, né? Um íntimo e um istmo, né?
para dar conta dessa modulação, desse lugar íntimo, que é ir me deixando ser visto pelo outro. E saber que eu estou sendo acompanhado pelo outro num campo onde eu sei que a minha testemunha tem mais experiência e por isso tem mais manejo, domínio. Domínio não é uma boa palavra, mas tem mais corpo para trabalhar com os julgamentos que ela mesma tem. Porque a gente está falando em humanidade, né? Então, Para todo baixar o nível julgamento. de julgamento, né? Baixar o volume lá do julgamento. Isso aqui é meu, né? E mesmo que ele apareça, eu não vou depositar em você. Isso aqui é meu. A humildade de saber que isso é meu. E que a humildade de falar, de repente, é da Fernanda. Mas eu vou esperar a Fernanda de dizer se é. E aí, quando você falou isso, esperar, eu acho que esse é um tempo dilatado também, né, Sol? Não sei, Muito. às vezes eu experimentei, parecia que eu tava, não sei, parecia que era a vida inteira, mas ao mesmo tempo um segundo, sabe? Parece que não tem como medir, né? Você tá lá colocando um tempo do relógio, mas ao mesmo tempo a experiência vivida pelo movedor e pela testemunha é uma coisa muito. É o campo. É o campo. É o campo construído nessa relação e nas proposições, que é o olhar fechado, que é não ter música, que é você poder escutar o que te aparece, é você poder não mover, saber que se você entrar em estado de pausa, você vai continuar sendo visto, porque hoje em dia, se eu não me movo, eu desapareço. Se eu não apareço, Ai, eu desapareço. Né? Nesse mundo do consumo, se eu não me movo, eu não existo. Então, como é que eu vou trabalhar a pausa? Né? A quantidade de emoções e camadas emocionais, sensórias e de pensamento, quando eu começo a querer deixar de entreter a minha testemunha, né? Para realmente mover o meu. Né? Então, assim, esse ver e ser visto é uma relação de extrema importância para o trabalho. Por isso que eu falo que o movimento autêntico ele é um campo preparado para, com muitas proposições, com muitos elementos, mas é um campo de potencial muito potente mesmo para fazer contato com o tempo dilatado, com o plano de imanência, com devires, com a filosofia. É um caldeirão da bruxaria, sabe? Eu falo assim, é um caldeirão para os bruxos e é. bruxarias poderem aparecer, sabe? Entra em pleno contato com os povos originários, porque vai direto em alguns encontros, né? De encontrar a natureza, né? Qual é a natureza, né? Quais são as naturezas que vão Sim. se acontecendo ali, né? Nos encontros. É, Tanto movendo sozinho, quanto movendo num coletivo, né? Num grupo, né? sim. Isso que você falou é muito bonito, eu acho que é muito curador, porque isso que você falou, né, de ter a companhia, de ser testemunhado, ser visto. Porque e no movimento autêntico a gente move o que a gente é, né? Então, ser visto pelo que você é e continuar sendo visto, não importa o que aconteça, eu acho isso muito curador, né? Porque, como você falou, a nossa sociedade agora tá meio difícil ter esse tipo de companhia, né? É Muito. tudo meio muito difícil ter esse tipo de companhia, essa presença verdadeira, real ali, né? Esse presente de presença tá muito difícil, né? Então, experienciar isso é muito curador, né? Expor o íntimo, né? O íntimo, expor É, o íntimo, a vulnerabilidade de expor o íntimo, ser testemunhado e não ser julgado é uma coisa muito rara hoje em dia, só.
Muito, muito, muito. É muito raro. E eu vou dizer também, Fernanda, aquilo que se é e a possibilidade de que esse esteja mudando sempre. Aquilo que se está sendo ali naquele momento. Porque também poder olhar para o outro com o mistério de não saber do outro, né? Eu Sim. olho a Fernanda com todo o prazer e sabor daquilo que a gente se conheceu no estúdio, né? Ali naquele espaço da sala e tudo mais. Mas como é que eu também me desapego disso? É aquilo que eu estava falando, com tudo que eu conheço de mim e do outro, e com toda a curiosidade, né? Difícil, é um trabalho, né? Para não fechar você naquilo que já sei de você. Então, quando você É a fala, coisa da vamos recriação, né, Sol? De poder se recriar. criar, né? Criar. Não preciso nem recriar, eu crio. Crio Criar. outros. É, Não preciso nem cria outro. eu vou criando outras, né? Eu não preciso nem fazer essa volta, né? Porque Sim. o que se é naquele instante. E aquilo que se é naquele instante pode ter um tanto do meu rastro, mas sempre tem um tanto de novo. E esse olhar para o novo é que é também um grande trabalho, né? Eu me olho e falo, olha só o quanto eu já sei de mim aqui. Aí eu falo, porra, mas eu estou em outro momento. O que que tem do pequeno novo aqui? Porque eu estou sempre pensando num Nossa, grande novo, num grande ideal de mudança, né? Ou seja, tem uma repetição de um padrão meu, de uma tristeza, ou de, né? Isso tudo que está nos acontecendo, aí eu caio vou escorregando daquele lugar conhecido, né? Aí eu falo, ok, estou no lugar conhecido. O que que tem de novo aqui? O que que eu farejo de novo nesse lugar? Né? Nossa, é muito lindo o que você está falando, Sol. Bem lindo. E me lembra uma coisa que é reatualização das lentes lá, né? De se rever, né? Porque tem um novo surgindo a todo instante, né? E eu já não sou mais aquela. Então, se tem uma coisa acontecendo aqui, não tem um velho aqui, tem um rastro, como você disse, mas tem um novo. E aí É, olhar para o novo também, né? isso, Nossa, ó, o antigo me trouxe até aqui, não é isso? A sim. ancestralidade, a história, a herança, ok. É possível eu reconhecer? É, né? É possível falar aqui, eu quero me modificar, reconhecendo aquilo que eu sei da onde vem e da onde, né? Isso é autenticidade, né? Autenticidade é, é é a mistura entre a história que vem e o novo que se apresenta. Autêntico não é original. Autenticidade é mistura. Né? Tem uma imagem linda Olha, do Didi Huberman e do Walter Benjamin. Foi Daphne que me trouxe isso. E eu estou falando com as minhas palavras, com a minha própria baba, né? Mas quando se eu pego uma imagem geológica de escavação, à medida que eu escavo e encontro alguma coisa potente, na hora que eu encontro, essa coisa está misturada do tempo e das areias do tempo da escavação. Essa coisa nunca é pura, ela é toda misturada, né? Então, a autenticidade é essa mistura, né? Da história e daquele pequeno que eu encontro que está misturado com a minha história, é o meu olhar, a minha percepção daquilo, né? É que nem o papel higiênico e o sino, né? Se a gente for pensar que é o eu ia falar encontro da isso. merda com os, né? Se eu puder colocar entre o profano e o sagrado, né? Que assim, aquilo que como é digerido, é digestado, eu gero coisas e coisas vão embora no meu cocô, né? Agora, se Sim, eu manuseio o meu cocô, ele vira adubo.
exato. que é esse adubo que a A- gente faz com as coisas. É ecológico, né? Em vez de eu jogar ele direto no mar, eu posso Ou manusear. atirar em alguém, né? Projetar em alguém o cocô, falar que o cocô, né? Projetar o cocô aí nos outros. Exatamente, né? Como é que eu manuseio? É, E as abordagens somáticas, o trabalho que você faz com a yoga e com a dança, né? O trabalho que, ou seja, tem trabalhos que estão sendo oferecidos no mundo, e ainda bem que não existe apenas um, porque a gente é múltiplo, então a cada momento da vida também algum outro tipo de trabalho pode me interessar mais, ou eu estou mais voltada para aquilo, ou eu quero compor, né, a yoga com, né, como as pessoas estão fazendo, o Pilates com movimento autêntico, né, a criação coreográfica ou a criação performática com o movimento autêntico, né? O estado de ensinar com o movimento autêntico, a clínica com o movimento autêntico. Então, assim, essas composições, elas vão se dando à medida que eu vou também percebendo que eu vou precisando de outros recursos, né, na vida, né, no meu caminho, né, naquilo que vou encontrando na vida, né. Então, sim. E eu acho que o movimento autêntico dança em tantas paisagens, porque é muito sobre a presença e o acontecimento, né, Sol? E a clínica é sobre o acontecimento também, né? A e sobre criação, uma presença criação também, né, e sobre presença também. A arte sem presença, sem acontecimento, não sei, né? É uma performance meio vazia, né? Então, acho que o movimento autêntico realmente ele oferece uma estrutura, uma ferramenta muito potente para várias áreas, né? E me deu uma curiosidade, que na verdade estou voltando, mas eu fiquei curiosa, não deu tempo de não, perguntar. vamos conversar. Uhum. Como que foi a sua chegada no Brasil e esse movimento de trazer o movimento autêntico para o Brasil, assim, foi dureza ou foi... A Como é que foi dureza bonita, né? abrir essa trilha? Como é que foi abrir a trilha? Tô abrindo ainda, Fernanda. Incrível, né? Eu tô É, abrindo ainda. Impressionante. Tem reconhecimento, mas tem muita gente que não conhece o movimento autêntico ainda. Claro, sempre vai ter gente que não conhece, mas tem um negócio assim de das pessoas não conhecerem ainda muito bem. Eu tenho uma coisa em mim que eu sou um pouco rigorosa, né? Eu gosto do rigor, né? Eu gosto da espontaneidade na composição com rigor. Eu tenho isso, sempre tive isso nos meus estudos, na minha pessoa. Eu tenho um lado aberto, mas tem um lado também de muito foco, né? Eu gosto de usar uma imagem que eu uso muito, eu falo que todos os meus alunos ou praticantes, né? Os praticantes do movimento autêntico devem achar meio chato, assim. Eu falo sempre. Eu gosto de nadar aqui no Poço 6, né? Você sabe disso. E eu nado, mas eu paro para contemplar, né? As gaivotas e contemplar o céu, as montanhas. E eu adoro essa imagem das gaivotas voando pelo grande mar, né? Então tem esse olhar amplo, esse negócio de voar junto, voar sozinho, é uma viagem, e de repente elas fazem um mergulho abissal e direto em um peixe, em algo que elas veem mover, e elas pegam um peixe. Então, assim, eu digo que o movimento autêntico tem essa amplitude e tem esse foco, o detalhe. Né? O que me interessa é o detalhe, mas abrir o campo largo para esse detalhe, né? Então, você fez uma pergunta que é linda e ao mesmo tempo assim não foi fácil esse caminho. Eu volto para o Brasil e de alguma forma trago palavras difíceis para a época e eu não tinha ainda matéria-prima para manusear como que é autêntico, o que é autenticidade, né? Então ainda estava brincando com isso.
mas tive um grupo de pessoas logo que se interessou pelo trabalho, então eu logo tive um grupo muito contínuo que eu pude me estruturar. Encontro o Guto Macedo, que a gente faz uma pesquisa do movimento autêntico com contato e improvisação, e ele me dá muito apoio. A gente constrói o Centro Internacional do Movimento Autêntico, inicia o processo de... A gente cria um programa de aprendizagem que a gente faz em Viena, por 5 anos, e a aprendizagem, programa de aprendizagem é um nome muito lindo, porque a Janet fala da relação pessoal do cara que quer aprender a fazer sapato se juntar com o sapateiro. Então, essa relação, né, muito pessoal. E por isso a Mestre gente... e discípulo. Mestre e discípulo, essa relação de aprender ali junto, né? Essa coisa de aprender a fazer comida com a mãe, né? Ou com a madrinha, ou com a tia, né? Ali na cozinha, esse lugar, assim, de aprender a fazer pipa com os meus irmãos, né? Ou seja, esse lugar muito íntimo e de muito aprendizado, de ver o outro fazendo, né? E de ir aprendendo a fazer enquanto o outro faz. Então, a gente que chama apprenticeship, né? E que a gente construiu um programa de aprendizagem. Quando eu trouxe o programa de aprendizagem para o Brasil, e a gente falou, vamos fazer o programa, as pessoas continuavam perguntando quando é que o processo, a formação ia começar. Então, não deu certo. Aí, entre programa de aprendizagem e formação, eu resolvi construir o processo formativo. Mas tem uma virada muito importante, e Guto Macedo foi base estrutural, e é até hoje, para mim, inspirador, e Isabela Carpena também, que me ajudou a construir o processo formativo depois de anos, né? Introduzindo o trabalho. Porque uma virada para mim importante, sabe, Fernanda, e isso é legal você estar me perguntando isso, foi porque logo quando cheguei, eu logo também fiquei, além de dar os grupos e estar nesse processo, né, de individuais e grupos, eu estava muito feliz de fazer parcerias, né? Como eu fiz da conjunção do movimento autêntico com contato e improvisação, que era uma pesquisa que Guto puxava, né? Por ser uma pessoa que também introduziu o contato e improvisação, junto com mais 2 parceiros aqui no Rio. Mas eu descobri que nessa junção que eu fui fazendo, as pessoas não sabiam o que era movimento autêntico. E já achavam que movimento autêntico era aquilo que a gente nomeou como contato autêntico, que era a mistura das 2 técnicas, né, das 2 abordagens. O contato e improvisação as pessoas até já conheciam, mas começou a haver uma grande confusão. Foi lindo, foi um momento lindo. A gente viajou para a Europa com contato autêntico, a gente foi em festivais importantíssimos, como o de Freiburg, dando aula para 90 pessoas. Fomos para o Uruguai, ou seja, a gente fez trabalhos belíssimos. Mas o movimento autêntico estava ficando difuso do que era a prática nessa composição. E aí eu tomei uma decisão que foi, tipo, minha missão, assim, sabe? Eu vou Fez o foco, focou trazer, no. eu vou trazer o movimento autêntico. O movimento autêntico já é grande demais. Os praticantes que quiserem fazer as pesquisas e estão fazendo, movimento autêntico e performance, movimento autêntico no seu ensinar, movimento autêntico, sei lá, na antropologia, como eu estou trabalhando com o Fernando Eugênio, né, na clínica, como muitos começaram a quebrar a parede dos consultórios para poder entrar o movimento autêntico na prática, não só no campo, né? No campo como testemunha, como clínico, eu resolvo, inclusive porque o movimento autêntico, ele entra no Brasil e ele é absorvido muito rapidamente pela função do movedor, mas a função da testemunha não é dado tanto valor. E o
que é o movimento autêntico no ground form? É a relação movedor-testemunha para o desenvolvimento de uma testemunha interna ou de um testemunho. Então, o testemunho é o baratão da coisa, né? É o negócio da coisa. É claro que mover é maravilhoso, testemunhar é maravilhoso, mas a consciência, awareness, esse espaço de amplitude de se acompanhar, né? É um É espaço construção de uma autonomia também, né, Sol? De uma autonomia, de uma autoescuta. Nossa, esse trabalho, inclusive, né, do SE, do Somatic Experience, da experiência somática com movimento autêntico, é de uma fineza, porque é esse encontro, né? Esse encontro da possibilidade mesmo da construção de uma autonomia. Então, eu ainda sou aquela que repete, e eu tento repetir de diferentes formas para ser menos chata, mas é aquela que repete again and again and again. O movimento autêntico é sobre relação. E relação está na estrutura. Movedor, testemunha. Essa é a prática. E sobre relação, porque pergunta-se como as coisas me coisam. Não é só sobre as coisas. Ver as coisas, descrever isso aqui é importante. Descrever o gesto é importante. Ver é importante. Mas saber como é que o que eu vejo me afeta sensorialmente, emocionalmente, nas minhas narrativas e histórias criadas, é fundamental para o trabalho de consciência. Né? E aí, autoconhecimento puro isso aí. Intuição, né? Isso traz lá, né? E você sabe, tem um monte de coração entrando aqui e eu tô ficando curiosa para saber quem é que tá aqui. Volta aqui, não quero sair, não. Vê se você consegue. Ó, ai meu Deus. Ai, pior que eu sou ruim nisso, só, mas peraí, vamos lá. Tem a Maísa. Quem? Maísa, Maria Carla. Maria Carla. Isabel Lima, a Betina. Acho que é outra Betina, não sei qual Betina. A Betina Gelman, que faz parte também. Você conhece a Betina Gelman, não conhece? Conheço, faz pós comigo lá na Angel. Claro, Betina Gelman, maravilhosa. Aquela que disse que hoje entra no movimento. Imagina, uma bailarina dizer isso. Betina, eu vou revelar, hein? Posso? Posso revelar? Eu entro no movimento hoje de um jeito totalmente diferente. Que honra, né? Que testemunho, né? Então é isso. O que fazer com... Eu acho que eu estou no momento que é acolher o que vem sendo criado. Gabriela Santana, Bianca Andreoli, Bárbara Santos, Valéria Vicente, Guto Macedo, Bettina Wendingler, Bettina Gelman e outras pessoas que estão fazendo trabalhos acadêmicos e não acadêmicos, utilizando esse campo, que é o campo que me interessa. Que é a minha pergunta, né? O que você está... Como é que você leva esse campo e como que você nomeia esse campo que a gente cria no movimento autêntico para a sua criação? Seja ela na arte da clínica, na arte da performance, da dança, na arte da pedagogia, da educação, né? Na arte da vida, né, Sol? Na arte da vida, na arte da vida. Porra, na arte da vida foi para mim. Na arte da vida, para relação, nossa. O que as coisas me coisam numa relação romântica é tipo. Se não tiver essa pergunta, ferrou, né, Sol?
Eu falo, eu preciso ter a possibilidade, a possível, eu preciso ocorrer em mim o possível separação para que eu me case todo dia, que é a minha relação com a morte, né? Eu preciso saber que eu Ai, vou que morrer. lindo! Ai, fala de novo, vou pedir de novo, fala de novo. Eu preciso saber que a relação não está dada para a vida toda, né? Que a relação pode acabar, né? Para poder. Eu preciso saber que eu posso e tenho autonomia para me separar, para que eu me case todo dia. Nossa, você vou anotar, hein, Sol? Você vou anotar depois no meu caderno, E colar tem gente assim. apaixonada aí, hein? Tem gente apaixonada, hein? Eu acho que isso é bem relação oriental com relação à morte também, né? Essa relação de a gente perder a noção da morte e a gente perder a noção da vida, né? As pessoas Sim, podem ir embora, as coisas podem acabar, não precisa ser maciçamente como a gente está vivendo agora, porque isso não é só uma questão da pandemia, né? É uma questão da pandemia, mas de uma destruição, de um lastro histórico, né? sim. Mas a gente tem uma destruição proposital política, né? Que isso faz com que as coisas fiquem mais tristes, mais duras e tristes, né? Mas essa relação com a vida, ela precisa ser realimentada, né, o tempo inteiro, né? Porque senão, porque eu sei que A eu morro finitude todo mesmo, né? dia, né? Eu sei que eu morro, né? Todo dia. Sim. Como é que Falar a em gente lida finitude, com isso? Sol. Ah, Desculpa te interromper. Não, que a gente já tá aqui há mais de uma hora, só pra te contar. já! Você Já, tem... e aí eu queria ver se a gente. Será que a gente abre pra te perguntarem alguma coisa? O que você acha? Claro, claro, você tem olhos para ver. Eu tenho, eu tenho olhos, tô tentando percorrer aqui, ó, tá falando de lindo, lindo isso, estão te elogiando, Sol. Mandando, a Betina falou, pode revelar tudo. Cadê? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, nenhuma pergunta. Você quer ir falando, Sol, das coisas que você está oferecendo agora, enquanto as perguntas chegam, de repente? Pode ser. Eu estou oferecendo o que eu já venho oferecendo, que é os grupos que eu tenho, são grupos introdutórios, de iniciação eu dou de vez em quando, mas as pessoas também podem fazer a iniciação em encontros individuais comigo, não só as pessoas que fazem a iniciação, mas pessoas que às vezes estão no grupo fazem individual também. A conjunção do trabalho coletivo com o trabalho individual é fundamental para essa relação do íntimo e do ístimo, né? Para essa modulação e eu quero dizer que essa palavra modulação era algo que eu já usava, mas passei a usar mais por causa de um professor que gosto muito, que é um facilitador também, não só um professor, que chama Nelson Job, que eu venho estudando com ele, e ele usa essa palavra de uma maneira muito precisa, preciosa, e ele tem uma precisão com os conceitos, e eu gosto muito. Venho comendo alguns conceitos, ele vem me ajudando com isso. E tem os grupos do processo formativo e também os grupos que você pode estar neles sem estar necessariamente interessados pelo processo formativo. Tem um grupo de Tem. prática que eu dou de vez em quando, um que vai acontecer agora, 24 de julho, que é um grupo, por exemplo, as pessoas não querem estar em grupo nenhum, não podem estar em grupo nenhum, mas quero praticar o movimento autêntico e já fiz uma iniciação. 24 de julho é um sábado de 10 às 2 da tarde para praticar. Tem um grupo de Estão prática. perguntando aqui sobre o processo formativo, na verdade. Perguntaram aqui, fala do processo formativo, tá aberto? Está aberto, Estão está sempre perguntando. aberto.
E isso é uma coisa importante, porque o processo formativo não forma turmas. Ele é um processo contínuo. Ele trabalha com pessoas. Então, ele não dura, não tem duração de anos, ele tem duração do seu processo. Ai, que Isso, lindo isso. ele é mais trabalhoso, mas ele é mais autêntico, porque ele vai de encontro a você e vai de encontro às suas necessidades. As suas necessidades financeiras, necessidades e possibilidades, as suas necessidades e possibilidades de tempo, e isso a gente vai construindo junto. Então, assim, é um processo de acompanhamento singular. Então, você entra no trabalho, você entra no grupo, você vai se desenvolvendo, a gente vai ter encontros individuais. Nesses encontros individuais, a gente vai vendo quais são os lugares que você quer trabalhar mais, precisa trabalhar mais, desenvolver melhor a sua testemunha externa, porque a gente trabalha um movedor, a gente trabalha uma testemunha silenciosa, a gente trabalha a testemunha verbal, aquela que dá palavra, a gente trabalha a testemunha integral, que integra todo o processo, né? Então, a gente Ah, tem tem várias testemunhas só, não sabia disso. tem muitas testemunhas. O desenvolvimento da sua testemunha passa por vários testemunhos, Hum. né? Tem o testemunho que você é ainda movedor, quando você está de olho fechado e você testemunha você, e testemunha o seu amigo que está movendo com você, e você testemunha de olho fechado. Então, você é uma movedora testemunha. Então, Olha, você tem a movedora, você tem a movedora testemunha, você tem uma testemunha silenciosa, que é aquela que testemunha de olho aberto, mas não fala. Então, você trabalha o seu silêncio, o seu trabalho sobre contenção, porque para poder falar, eu também preciso aprender a conter, não é? Depois você vem com a testemunha verbal, só que a gente tece isso de um jeito não tão hierárquico, né? Então a sei. gente vai tecendo, claro que quando esse trabalho vem para o Brasil também, a gente vai tecendo à la Brasil, né? Precisa ser. E integral quando eu tenho todas elas. Eu sento para testemunhar ou eu vou mover, eu tenho todas as testemunhas. Em mim, isso não significa que no momento alguma se perca. E eu preciso chamar uma colega para mover e falar, não, eu estou num momento difícil, eu não estou conseguindo me ver aqui. Não é isso? Quando eu consigo. Tem um, tra- Ah, fala. tem um trabalho de escuta de campo muito grande, né, Sal? É Me isso. veio assim uma constelação familiar, assim, tipo, essa escuta da constelação familiar. Não é óbvio que é bem diferente, mas quando você falou da testemunha silenciosa, eu falei assim, caraca, é Tem. uma abertura de olho Tem muita fechado gente que também, faz caramba. relação direta com o. Como é que é a que você acabou de falar? Constelação. Com a constelação. Constelação familiar. Muita gente fala que tem muito a ver com a constelação familiar mesmo. Eu só fiz É. constelação familiar para mim mesmo, sei das relações, acho que tem conexões, né? Mas tem muito sobre campo, e é uma coisa que eu venho pesquisando, sabe? Eu quero mais input das pessoas também, porque eu preciso falar sobre campo. E eu estou procurando bibliografia, sabe, sobre campo. Também estou precisando Interessante. pesquisar isso, né? Porque eu preciso dar voz a a mais coisas escritas, né? Nesse processo. Uhum. E, eu tô precisando burilar, porque eu acho que assim é isso, assim, falo que como é que é a formação de uma testemunha? Qual é a formação de uma testemunha, né? Por isso talvez o Uhum. rigor aí também. Qual é a formação, né, que eu nomeio a testemunha, faço um paralelo com um cartógrafo, falo que é um cartógrafo andarilho, uma testemunha que anda por vários campos, né?
da pedagogia, à clínica, à arte, ao performer, né? Então, essa testemunha andarilha, e aí o que que ela leva consigo, né? O que que ela carrega e como é que ela conversa com o outro para a construção do campo. Ela não carrega só um campo, ela tem um campo, ela carrega um campo, mas esse campo precisa ser conversado nessa escuta, né? Porque é um trabalho de escuta, é um É um trabalho de trabalho de escuta, silêncio mesmo, né? Porque para escutar tem que silenciar. É de silêncio profundo mesmo, né? de silêncio profundo. Tanto que, por exemplo, o trabalho da disciplina do movimento autêntico, porque existe o movimento autêntico e existe a disciplina do movimento É, autêntico, né? acabaram de perguntar isso. E a disciplina do movimento autêntico como prática mística? Perguntaram isso. Pois é, a Janet Adler, ela muda o nome, porque ela descobre que aquilo o que ela nomeou movimento autêntico, ela já não sabe o que que é mais no mundo, né? E ela está já aprofundando as pesquisas nos seus quase 80 anos. Então, ela renomeia o trabalho e ela diz que ela não trabalha mais com o movimento autêntico, mas trabalha com a disciplina do movimento autêntico. E, na verdade, eu sempre segui a disciplina do movimento autêntico, porque mesmo ela não nomeando disciplina, ela já dizia que o movimento autêntico nos textos era uma disciplina e que o movimento autêntico era sobre relação. Esse rigor, para mim, é a disciplina, né? Não como uma coisa disciplinar, mas com o rigor do interesse do foco, né? No cuidado mesmo, né? E do cuidado, desse espaço cuidadoso feminino, né? E ela diz que é muito sobre It is about pelvis. Ela diz que é tudo sobre pelvis, sabe? Então é um trabalho sobre pelvis, porque é acolhimento, é a roda, então é sobre pelvis, é sobre contorno, e a pelvis é um contorno, né? Ela às vezes diz assim, eu não sei Bacia, né? por que eu digo isso, mas é tão lindo. Ela diz, I don't know why I'm saying that, but it's about pelvis. It is about pelvis. Então, assim, É um é sobre recipiente lá da pelvis. exatamente. A prática mística é tudo isso que a gente estava falando, a relação movedor-testemunha, de um jeito menos pedagógico, né? Eu destilo menos e vou direto mais ao ponto das questões. Então, a gente trabalha direto, a gente trabalha mais com silêncio, a gente trabalha com menos palavras, porque isso significa que as pessoas já gastaram um tanto de palavras, já gastaram aquilo que você falou, os julgamentos, né? Então, assim, por isso que eu falo que é para as pessoas que têm, no mínimo, 2 anos de prática. Isso não significa que não pode ser desde o início, não. A disciplina está desde o início, mas esse workshop é para quem? Porque como a gente tem pouco tempo, 4 horas um dia, 4 horas no outro dia, então é para eu não ter que explicar muita coisa e a gente poder entrar mais nesse silêncio que você nomeia agora, entrar mais no campo e poder deixar essa escuta ganhar o espaço que precisa ganhar, sem tanta pedagogia, sem tanta explicação, sem tanto processo nesse sentido, né? Sim. Que eu acho que eu venho criando no Brasil, tanto que eu criei 4 enunciados sobre a prática, né? Eu criei o abordagem somática relacional, a prática do testemunho número 2, o 3, ritual terreiro contemporâneo, para relacionar com a Adoro. dança primitiva, e a ecologia processual, que é esse manuseamento constante com o pertencimento ao mundo, né? Ou seja, essa natureza, né? Então, Tem esse uma. processo é mais pedagógico, fala. Né, que tem uma outra. Tem várias perguntas, Sol. Me fala o tanto que você quer responder, tá? Que senão eu vou perguntando aqui. Tá. Levar isso para o espaço da arte, com uma camada ampliada para as testemunhas, plateia. Como você pensa isso? Eu penso isso, não só penso, eu sinto isso. Então, assim, eu performer, olhar a plateia como testemunha, né? E eu performer, ser a testemunha da plateia movedora, né?
Sim, Depende do olhar. Poder olhar isso é tirar a relação passiva-ativa de funções apenas estabelecidas por essa relação. É observar uma dinâmica maior entre plateia, e isso não significa, pode ser uma plateia sentada, ela está movendo, porque a pausa é movimento, né? Não é sobre colocar a plateia para sair dançando comigo. Pode ser também, né? Mas e a o campo plateia, também, né, Sol? o O campo, campo também. tudo é campo, né? Você vê que a loucura dessa história de campo é uma Tudo é loucura, campo. tudo é campo, mas é verdade, tem um campo aí criado que a gente precisa nomear, entendeu? Então, tem tudo a ver à medida que eu me percebo movendo, quando me permito entrar em profunda pausa. Aí eu começo a olhar as coisas totalmente diferentes, né? E se eu tenho em mim Exatamente. movedor e testemunha, a plateia também tem, né? Só que talvez alguns conscientes, outros não conscientes, né? Não gosto nem muito de falar inconsciente, gosto mais de falar de consciente e não consciente, mas nesse campo tem muita matéria, né? E muita gente, muitos americanos usam o movimento autêntico, inclusive, para teatro, para stand-up, né? Essa coisa muito rápida, porque te dá muito estado de Uhum. presença. A prática do movimento autêntico dá muito estado de presença, né? A Sim. atenção fica muito ativa, sem estar focada. Ela tem foco, mas tem amplitude. Então, o movimento autêntico é absorvido muito facilmente por várias práticas, né? E as pessoas É, que e aí estão aí você, também podem me dizer se eu estou esquecendo alguma coisa muito importante que eu não disse também, né? Porque talvez tenham pessoas ah, que me conheçam aí. tô lendo aqui, falaram assim, às vezes penso que são atravessamentos singulares comunitários. Não sei muito o que. Na verdade, essa pessoa precisa me explicar um pouco mais. Essa É, frase é linda, eu também acho isso, mas cada experiência é uma experiência, né? Só para eu entender, né? É singulares e comunitários e coletivo, com certeza. e aí estão falando que potência, uau! Ficaria aqui a noite inteira escutando essa conversa. Que mais? E aí estão celebrando aí a testemunha Andarilha, que você votou vários corações para isso. Ah, que bom! Isso é uma coisinha nova. Eu já estava com a testemunha cartógrafa já há alguns anos, mas agora eu estou percebendo que ela é a andarilha mesmo. Engraçado que a andarilha vem no momento que eu estou em casa, né? Eu já fui tão andarilha, né, de sapato por aí, e agora que ela está em casa, eu encontro a testemunha andarilha, né? Essa que leva para os vários campos. Então, qual é a formação, né? Qual é o corpo, né? Construído, mastigado, digerido, né? Para a construção de testemunhas, que é o espaço da consciência com C maiúsculo, né? Uma consciência de awareness, né? Não só de consciência reflexiva. Sim, Qual é sim. esse ponto, né? Eu acho que, escutando você falar, me parece, eu ainda não fiz um trabalho formativo com você, ainda vou fazer, só estou nessa promessa há um tempo, mas vou fazer. Me parece que é um trabalho muito, muito, muito profundo de mergulho, de limpeza de julgamento, de estado de presença e uma ampliação da capacidade de receber o outro, assim, de recepcionar o outro. De recepcionar as relações mesmo, né? É, eu acho que sim. Eu acho que eu sou apaixonada por muitos trabalhos, mas eu sinto que esse trabalho se tornou uma, uma filosofia de vida, assim, sabe? Que eu não consigo, uma filosofia encarnada, né? Como
como o trabalho na escola da Angel se tornou uma filosofia e está em mim, né? Hoje eu não sou mais professora de consciência, nem da dança livre, nem da experiência corporal, mas esse trabalho está em mim, né? Então, assim, honrar mesmo minhas duas grandes mestras, né? Angel Viana e Janet Adler, que construíram, e são dois trabalhos que eu posso dizer que emanam de mim, né? Não estão só na minha palavra, não estão no meu mental, não estão no meu ideal, não. Eu babo isso todo dia, eu vivo isso todo dia, eu manuseio isso, eu encontro obstáculos, eu encontro brechas. E ter uma prática que contempla a testemunha, né? Não só o dançarino, mas aquele que testemunha e contempla a possibilidade da palavra, para mim. E travou? Travou, voltou. Botou. Entrou uma tela aqui. Tem uma frase da Andrea Olsen que ela diz o seguinte: sinto que a dança, e na verdade vou colocar amplo porque ela é uma performer, em particular, tem um papel único a desempenhar na reabilitação da relação do ser humano com a Terra. Ai, que lindo. Precisamos de uma compreensão cognitiva, mental e experiencial corporificada para fazer mudanças no comportamento. É uma grande performer que usa muito o movimento autêntico para o trabalho performático, criativo, e acho que essas figuras que eu escolho não fazem muita separação entre arte e vida, né? Então, são pessoas que estão construindo no cotidiano um jeito, um modo, uma brecha, pra, né? Para furar um caminho tão... Inventar, né, Sol? inventar num lugar tão difícil de inventar, né? Mas que está cada vez mais desafiando a gente a inventar, né? Para manter a gente vivo, né? Porque não dá para ser zumbi, né? Então, assim, tem que estar aqui, ou seja, como é que eu estou aqui viva, né? Então, ainda bem que eu encontrei essa prática, você tem as suas práticas, o outro tem outras, e a gente se encontra para fazer essa composição, né? Sim. Como que é o nome da pessoa mesmo que você leu agora? Da artista, performer? Andrea Olsen. Andrea Olsen. Ela Tá. tem alguns livros, tem alguns artigos, e ela é uma figura importante aí na improvisação e no campo performático com a natureza. Ela é uma apaixonada, eu tive aula com ela no Instituto de Movimento Autêntico, depois, um pouco antes de conhecer a Janet, porque depois que eu embarquei na Janet, eu, eu gosto do movimento autêntico porque, para mim, quando eu estou puro, no movimento autêntico puro, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já me sinto num campo artístico, eu já me sinto num campo político, eu já me sinto num campo pedagógico, eu já me sinto, para mim, o caldeirão do movimento autêntico já me permeia muito. Mas acho muito legal também as pessoas que fazem foco em especificidades, né? Como em alguns lugares da educação somática, com os lugares da criação. Mas eu acho que eu fiquei muito focada mesmo nesse processo todo de trazer para o Brasil, né? Não Sim. foi muito fácil. É um caminho ainda a ser construído, sabe? Estou construindo ainda. E eu acho que vai sendo construído à medida que mais pessoas vão se formando e mais pessoas vão, né? é, seguindo a disciplina, que é a prática onde se dá o valor para as duas, né? Movedor testemunha,
e mais pessoas trabalham com essa estruturação, né? Com esse vínculo, porque eu acho que assim a gente traz o movimento autêntico para o Brasil, ou melhor, a disciplina do movimento autêntico para o Brasil, de um jeito que, na verdade, é o jeito que, para mim, faz sentido, sabe? Assim, para mim não Uhum. faz muito sentido outro. Mas acho também, eu dou muito valor a todas as pessoas que trabalham, né? Mas não é o jeito com que eu trabalho, né? Por isso que eu criei o processo formativo também, para que as pessoas tivessem mais clareza. E por isso digo, né, quando as pessoas estão utilizando coisas do movimento autêntico, eu falo, apontem, digam, até para você nomear, para você poder, para a gente poder Pra ajudar honrar, né, também. honrar e ajudar as pessoas a saberem, a passarem uma informação, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava com o Rainer, eu dizia isso aqui veio da minha aula com o Rainer, né? Isso aqui tem uma coisa, é conhecer a história, né? Conhecer os elementos das coisas, né? Isso aqui, a Angel nunca foi eutonista, né? Mas ela usava coisas da eutonia. Então, assim, você poder nomear que você está usando alguns elementos, isso aqui eu estou trazendo do contato e improvisação, isso aqui eu estou trazendo de uma, né? Isso aqui eu fiz uma aula com a Fernanda e vou trazer para vocês algo que eu aprendi com a Fernanda. Sim, Isso é a tradição oral que a gente honra, né? Numa aula, e a gente cria história de conhecimento, a gente fica sabendo de onde as coisas vêm dentro do possível, porque a gente sabe que as coisas vão se misturar, né? E que a gente sabe que as coisas talvez vão ser encontradas nos livros, né? Mas não vamos esperar sim. os livros para as coisas serem honradas, né? Eu acho que a tradição oral é muito importante, né? Então a gente vamos falar, né? Não precisa ser o Lembrar dos artigo. rastros, né, Sol? Lembrar dos rastros. Exatamente. Então vamos falar, eu não estou dando movimento autêntico, mas eu estou usando alguns elementos do movimento autêntico, né? Eu não estou usando Sim, tudo da yoga, mas tem uma posição na yoga que eu amo, vamos fazer. É um elemento sim. da yoga, é um elemento da tradição, é um elemento de não sei o quê. Eu não sou sabedora disso totalmente, mas tem algo ali que me interessa. E isso eu acho uma coisa que eu falo muito também, sabe? Eu repito muito. Nesse momento do consumir o mundo, e Krenak fala isso de uma forma linda, de comer o mundo, né? Nessa velocidade de comer o mundo, eu como o mundo sem a menor distinção do que estou comendo, né? E eu falo que o caldeirão, ele é feito de elementos específicos, né? Tem a patinha de rã, tem a pimenta de não sei o quê, entendeu? Ali vira o caldeirão, né? Mas ele tem elementos, né? E Sim. elementos encantados, né? Que fazem parte daquele caldeirão. Então, o trabalho não são elementos picados, mas são elementos que eu consumo, que eu trago, que eu mastigo e que eu levo, né? Tem a ver com a Então, disciplina também que você falou, né, Sol? Que você falou que você tem aí em você do foco, né? Que é essa. é disciplina nesse sentido de rigor, né? Eu gosto da, É, da, da combinação do rigor com vigor, sabe? Assim, o rigor e o sim. vigor de poder dar nome dentro do meu possível, que às vezes, né, eu leio uma coisa e falo, putz, essa pessoa falou um negócio tão legal, esqueci o nome da pessoa, como é que, né, esqueci. Mas se eu vou integrando no meu trabalho, vai nomeando, porque isso ajuda a construção de uma tradição oral do nosso campo da arte, do nosso campo pedagógico. Vamos cuidar dele, né? Vamos cuidar dele para que a gente consiga honrar quem vem antes da gente, Honrar. para que a Sim. gente possa abrir caminhos para novos devires, né? E como eu tinha falado antes em constelação familiar, e não tem como a gente abrir caminho sem honrar, né, Sol? O caminho Exatamente, não vai ser aberto tanto assim, né? exatamente. Falando.
né? Honrar é muito importante mesmo. Mas, ó, É, a gente tá só quase tá uma hora na e meia hora, falando. chega, chega. Vai dar para Eu salvar? poderia ficar aqui muito mais tempo, porque é Não, muito não, gostoso te chega, escutar. chega. Vamos dormir, vamos descansar, né? Eu quero Vamos. agradecer muito e eu fiquei pensando agora, nossa, tanta coisa que você tem para nos falar, né? Em algum momento tem que ser o Eu? contrário, né? Tem que ser eu chamando a Fernanda, né? Para falar sobre o próprio trabalho, sobre as coisas que faz, né? Porque você, pelas perguntas que faz, os comentários que você faz, a gente só ficou uma hora e meia pela riqueza que as pessoas trouxeram e pelas coisas que você traz também. Ah, obrigada, Sol. Mas é Obrigada. verdade, uma boa conversa só é possível quando se tem uma boa relação, não é? Sim, um Quando encontro, né, Sol? Um bom encontro. se tem encontro, senão não acontece, né? Então, eu quero te agradecer Com muito pelo certeza. convite, Eu agradecer que muito agradeço. pela escuta, né, fina que você traz. Ah, Você vai conseguir salvar? vou salvar e eu vou postar lá no meu. E aí, não sei como. Eu não sei muito dessas coisas, mas acho que dá pra. Acho que eu. Não sei se você consegue Consigo, consigo, compartilhar. Compartilhar você consigo. consegue, não sei se você consegue baixar. Acho que talvez não sei como. Eu acho que eu tenho uma pessoa, a Joana, que trabalha no meu site, tem a Deia também, que elas são boas, melhores disso do que eu. A Deia, minha Então querida tá. Deia, a Joana do site. E, gente, só para lembrar, olha, tem o site movimentoautêntico.com, tem no YouTube todas as lives, então, ou seja, a live dá para baixar. As lives todas que eu fiz, eu não fiz, acho que eu fiz uma no meu canal, o resto foram todas outras pessoas que me convidaram. E estão todas lá, então vocês podem ouvir, né? Que são jeitos de vocês irem entrando em contato com o Movimento Autêntico, estão no site ou estão na página do YouTube, que também tem vídeo, tem artigo não só meu, como de outras pessoas que fazem Movimento Autêntico. Então é um lugarzinho para vocês beberem um pouquinho mais do trabalho também, tá bom? Sim. E tem o meu e-mail, que é o Movimento Autêntico RJ, o Instagram, né? Que é gmail.com, e tem o Instagram que, se você quiser fazer contato, a gente está aqui para conversar. É isso. Obrigada, Sol. Obrigada também, ó, pela coragem de ter aberto esse caminho no Brasil. Você, Obrigada, ó, obrigada. porque foi Vou corajosa, receber, hein? vou Foi receber. vanguardista e corajosa. Porra, é mesmo, viu, Fernanda? Dá trabalho, viu? Mas quando a Imagino. gente ama o negócio também se faz pela gente. Não é só a gente que faz, né? A gente é fazido pela coisa. É o trabalho. Coisada. É coisada. Então, assim, o trabalho vai acontecendo de um jeito incrível. E, gente, eu não estou vendo todo mundo que entrou, então agradeço muito. Eu não consigo ver. Tem É, muita mais. gente entrou, Sol. A Mar falou que tá doida para fazer uma aula com você. Ela escreveu aqui. Sempre quis te conhecer, fazer uma aula com você. Vai fazer uma aula com a Soraya, porque é maravilhosa mesmo. Tem muita gente, uma galera entrou, uma galera passou por aqui, muita gente te mandando beijos e corações. Beijo para todo Beijo, mundo. Sol. Obrigada, 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 querida. Tudo de bom. Obrigada. Você também. Obrigada a todo mundo, né? Obrigada a todo mundo. Beijo grande. Beijo. Boa noite, então. Até breve. Até breve. Beijo. Beijo. Tchau. Você termina Tchau. aí, depois eu saio. Termina, termina, termina.